Oi, bom dia. Como é que tá? Tá tudo bem? Espero que seja tudo bem. E tô aqui para falar da nossa aula de ciências, mas antes quero dizer que logo a gente vai estar junto, isso tudo vai acabar rapidinho e a gente vai estar na escola de novo. Enquanto isso não acontece, a gente se vira do jeito que dá. Então hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a atividade de ciências para tentar facilitar na hora de responder as atividades, ok? O assunto da atividade de ciências que eu mandei é sobre as plantas. E é importante saber que as plantas, assim como nós, como eu, como você, como seus familiares, elas também são seres vivos e elas precisam de certas necessidades básicas, assim como nós. Elas precisam de água, de luz solar, de um ambiente favorável para que elas possam crescer, se reproduzir. Então, a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso. As plantas, assim como somos diferentes uns dos outros, as plantas também são diferentes entre si. Aqui, nessa tela aqui atrás, eu estou passando algumas imagens. Não tem problema se você não conseguir ver perfeitamente, porque é mais para ter uma noção, tá? Existem várias espécies de plantas, algumas próprias para ambientes de jardim, outras vivem em vasos perfeitamente bem e duram bastante tempo. Na mata, nas florestas, né? Todo cantinho que a gente vai, a gente encontra uma planta. E elas são muito diferentes entre si. Tamanho, cor, formato. Elas têm o seu próprio habitat, o próprio ambiente para viver da forma melhor. E assim como nós somos diferentes um do outro, elas também são diferentes uma da outra. Não só na cor e no tamanho, mas também na preferência de ambientes, né? Algumas conseguem sobreviver com excesso de água, como por exemplo, vocês estão vendo aqui a imagem aqui atrás? Nessa imagem aqui, tá vendo que é só água? É uma plantação de arroz. Você sabia que o arroz ele é plantado submerso na água? Aposto que você não sabia. Pois então, o arroz ele é cultivado inicialmente totalmente submerso na água e depois, no seu ciclo de vida, ele vai crescendo. Nessa foto aqui mais verdinha já são os campos de arroz na sua fase mais avançada. Então, é uma planta que sobrevive muito bem com excesso de água. Mas existem outras plantas, como é o exemplo do cacto, que precisam de excesso de calor e pouca quantidade de água para sobreviver. Elas têm uma facilidade muito grande de reter água. Então, elas não precisam ser irrigadas, não precisam estar num ambiente úmido. São uma das poucas plantas que suportam o calor em excesso. As plantas, elas têm várias partes. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. As partes das plantas são, vamos comigo, raiz, caule, folhas, flor, frutos e sementes. Então, nós temos 6. Ah, mas, professora, todas as plantas têm essas 6 partes? Não, não tem. Pode ser que algumas plantas tenham uma, tenham 2, tenham todas, mas não necessariamente elas têm que ter todas as partes, como por exemplo o pinheiro. O pinheiro é aquela árvorezinha de Natal? Então, o pinheiro é um tipo de planta que ele não dá flor. Então, ao longo de sua vida, ele não vai florir. Nós temos plantas como as frutas, por exemplo. As frutas, elas não dão frutos o ano inteiro. Um pé de manga, um pé de maçã. Você não vai ver o ano todo carregadinho de manga. Não, existe certa época do ano que vai estar propício para o seu fruto amadurecer. Então, ele não vai dar fruto o ano todo. Assim como certas plantas não ficam floridas o ano todo. Vai ter uma época que vai estar só as folhas e outra época que vai florir. Isso é normal, é comum. E tem uma planta, não sei se vocês já viram, é mais comum ver em desenho, que é a Vitória Régia. Ela não tem caule, ela só tem a raiz, a folha e a flor. Ela fica em cima da água. Geralmente a gente vê em desenho animado os sapinhos em cima delas. Então, essa espécie de planta, ela não tem caule. Foi o que eu disse. As plantas são diferentes uma da outra. E mesmo, por exemplo, uma espécie de flor, não sei se vocês conhecem, a orquídea.
uma espécie de planta, mas que tem várias variações. Então, é muito extenso e vasto esse universo das plantas. A gente está tentando entender só um pouquinho. Vamos então às partes das plantas. Eu já falei, né? Que são 6. Vamos repetir de novo. Raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. 6. Nós vamos começar pela raiz, ok? A raiz ela é muito importante para a planta, pois é ela que vai dar a sustentação, ela que vai fazer o trabalho de fixar a planta no solo. Toda planta tem raiz, toda, tá? Isso não tem discussão. Todas as plantas possuem raiz. E é a raiz que vai ajudar ela a ficar grudadinha no solo, né? Vocês já devem ter visto alguma planta e dá pra ver a raizinha. Nessa imagem aqui atrás, deixa eu voltar. Essa parte aqui é a raiz, tá vendo? Essa parte aqui fica embaixo da terra. Existem plantas que não ficam no solo, não ficam na terra, que ficam em árvores. Por exemplo, as orquídeas. A raiz dela fica enrolada no tronco da árvore ou em rochas. Mas é a raiz que vai fazer, que vai ajudar ela a se fixar, a ficar firme no lugar, ok? A raiz tem uma outra função muito importante, que é de colher os sais minerais e nutrientes do solo. Então, assim como a gente não se alimenta, não come nosso arroz, nosso feijão para ter vitamina, para ficar forte, as plantas também precisam. Então, a raiz que vai fazer esse trabalho, né, que vai ajudar a tirar os sais e nutrientes do solo que a planta precisa para sobreviver. A raiz ela também armazena esses sais minerais. Então, não é, quando a planta tiver necessidade, vai tirar da raiz, ok? Então, raiz é responsável por fixar a planta no solo e extrair sais minerais e nutrientes que a planta precisa. A outra parte, aqui tem uma imagem que eu achei bacana para colocar para vocês. As raízes da planta, elas também são diferentes. Então, aqui a gente pode ver uma raiz mais extensa, mais volumosa, né? Aqui a gente vê uma raiz mais fina, mais estreita. Aqui, vamos ver se vocês adivinham o que é. É uma cenoura. Depois me responde no grupo, aí na mensagem, tá? Depois que vocês assistirem, quem é que sabia que a parte da cenoura que a gente come é a raiz dela que fica enterrada? Vocês sabiam? Pois é, a cenoura, a raiz dela é a parte que a gente come. E aqui tem outra raiz, ó, tá vendo? Mais longa, mais profunda. Então, existem vários tipos de raiz para se adequar ao tipo de planta, ao peso da planta também, né? Aqui, ó, tem outra foto que eu achei interessante para vocês também. Esse aqui é um pé de batata. Tá vendo aqui a raiz? Onde é que estão as batatinhas? Na raiz. Muitas das plantas, dos alimentos que comemos, vêm da raiz das plantas. É importante a gente saber isso para a gente poder dar valor ao que a gente come também, né? Aí aqui, agora a gente vai pro caule. Vamos lá. O caule também pode ser chamado de tronco, tá? Ele é responsável por dar sustentação para a planta. Muitos chamam de tronco, não tem problema. E ele é responsável por fazer esse caminho. A raiz, vamos supor que os meus dedinhos aqui é a raiz da planta, tá por baixo da terra, né? E o meu braço aqui é o tronco. Então, os nutrientes e os sais que as raízes colheram vai passar pelo tronco para chegar nas folhas e as outras partes da planta. Então, o caule ele é essencial nesse trabalho de levar o nutriente e os sais minerais da raiz para as outras partes da planta. Ele também é capaz de armazenar os nutrientes e os sais minerais. Existem várias formas e tamanhos, e alguns podem ser mais flexíveis, mais finos. Eu coloquei a imagem aqui atrás, ó. Tá vendo essa parte marronzinha aqui? É o tronco. Aí, ó, uns mais finos, outros mais grossos, retos. Então, existem vários tipos de caules de acordo com a planta. Você já virou uma árvore, por exemplo? Como o tronco dela, essa parte da árvore é duro? Vocês já viram? Então, outros não. Outros são tão frágeis que só de você encostar já quebra. Então, as plantas são muito diferentes. A gente tem que entender isso.
Então, o caule, além de ajudar na sustentação da planta, ele é responsável por levar os nutrientes e os sais minerais que a raiz coletou para as outras partes da planta. A próxima parte que a gente vai falar agora é a folha. A folha ela é importantíssima, não só para a planta, mas para a gente também. As plantas, por que a gente tem que preservar a natureza? Porque elas ajudam o nosso modo de vida, elas nos ajudam a sobreviver. As plantas, elas possuem essa cor verdinha devido a um como é que eu vou dizer para ficar mais fácil para vocês entenderem? Elas têm um componente que é chamado clorofila. E quanto mais clorofila a planta tiver, mais verdinha vai ser a folha dela, ok? Existem vários tamanhos, vocês estão vendo aqui, ó, vários tamanhos, formatos. Vocês já devem ter visto folhas de plantas e percebido como elas são diferentes, né? Então, o que a folha faz? A folha, ela é responsável por captar a luz solar e a água para a planta. E através dessa captação de receber e armazenar a água e a luz solar, e ela também, muito importante, ela puxa o CO2. O que é o CO2? Gás carbônico, que é um gás poluente no nosso ambiente. Ela absorve esse CO2 e transforma em oxigênio, que é o ar que a gente precisa para respirar. Então, elas são importantíssimas. E além de puxar a luz solar e água que a planta precisa também, ela é capaz de armazenar nutrientes para a planta. Aqui tem uma outra imagem para explicar melhor para vocês, ó. Isso aqui é um girassol, tá vendo as folhinhas aqui? Então, o solzinho aqui fornecendo, a água entrando no solo, e ela absorve o quê? O CO2, que é o que eu falei que é o gás carbônico, que é o nosso gás poluente. E libera o que para o nosso ambiente? Oxigênio. Isso é fundamental. Então, elas produzem o oxigênio para a gente. E é através das folhas que as plantas respiram e transpiram. As folhas é como se fossem o nosso pulmão. A gente não usa o pulmão para respirar e transpirar? Então, transpirar não, desculpa. Respirar e expirar. E ela faz a mesma coisa pelas plantas. Então, a folha, ela é como se fosse o pulmão da plantinha, que é responsável por fazer a respiração. A próxima parte que a gente vai falar é a flor. As flores são lindas, né? Então, as flores, a maioria das plantas possui flores, mas não é todas que vão possuir. Elas são muito diversificadas, possuem cheiros diferentes, são coloridas. Tem algumas que não possuem cheiros, que não possuem perfume nenhum. Elas são bem pequenininhas, mas também conseguem ser bem grandes. Então existem tamanhos diversos, cores diversas e elas são lindas. Elas também podem dar origem aos frutos e às sementes. Então é da flor que vem o fruto e a semente. Algumas flores não dão fruto, algumas plantas, tá? Elas só dão flores. Então, por exemplo, essa plantinha aqui. Essa daqui que é mais comum. Quem nunca viu essa vermelhinha aqui com esses negocinho amarelo? Que eu não sei o nome, tá? Esses grãozinhos amarelo que tem nessa pontinha dela aqui são sementes. E se extraídos e cultivados da forma correta, vão dar origem a uma nova florzinha. Então, a flor, ela tem essa função de gerar frutos e sementes. Nem toda flor gera fruto, tá? É importante saber. O próximo é o fruto. Então, as frutas, como vocês sabem, vocês conhecem, são diferentes também entre si, são cores diferentes, sabores diferentes, cheiros, algumas são doces, outras amargas, nenhuma é igual a outra. Nem mesmo uma laranja é igual a outra laranja, uma pode estar doce, outra pode estar azeda. Então elas são muito diferentes entre si. E eles são responsáveis por proteger a semente. Como assim proteger? A fruta ela não fica fechadinha lá? Por exemplo, aqui, ó, esse tomate. O tomate é uma fruta, hein? O tomate, a gente encontra ele assim, não é? Mas quando a gente corta, por dentro dele está as sementinhas. E isso é muito importante, porque é delas que vão sair
novos frutos. Então, o fruto ele é importante para proteger a semente. E a semente, elas são responsáveis por dar origem a novos frutos, a novas plantas. Aí tem aqui, ó, a sementinha do tomate que vai ser plantado, aí vai começar a nascer, crescer e gerar um novo pé de tomate. Então, esse é o trabalho da semente, gerar novos frutos. Então, vamos recapitular. Raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Raiz, fixar a planta no solo e extrair sais minerais e nutrientes da terra. Caule, dar sustentação e levar nutrientes para a planta. Folha, realizar a fotossíntese e respirar pela planta. Flor, gerar frutos e sementes. Fruto, proteger a semente. Semente, gerar novas plantas. Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Beijo, beijo, beijo.